Eu sou Francisco Fortes, do Conselho Digital, e hoje nós vamos falar sobre cultura. Por que cultura é tão importante? Porque a cultura é a alma da empresa. A cultura são os valores, são as crenças da empresa, os comportamentos que a liderança age e como as pessoas se comportam na empresa. E esse jeito de ser, jeito de fazer as coisas é o que a gente chama de cultura, e numa empresa isso é fundamental porque não adianta ter uma bela estratégia, vamos dizer assim, tecnologia, se o jeito que as pessoas se relacionam, o jeito que as pessoas tomam decisões, o jeito que as pessoas se comportam, não é um jeito alinhado e, vamos dizer assim, necessário para que a empresa realize o seu plano de negócio, realize a sua estratégia. Então, por isso que cultura é muito importante. Tem uma frase célebre do Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. E o que significa isso? Que não adianta ter uma bela estratégia se a cultura é ruim. Provavelmente essa cultura não vai ser executada, ou quem define a estratégia são as pessoas da empresa. Se a cultura é ruim, a estratégia vai ser ruim. Então, se é uma cultura de curto prazo e eu preciso pensar a longo prazo, se é uma cultura que necessita, o ambiente necessita de correr riscos e a empresa é extremamente conservadora, a estratégia vai ser conservadora e não vai dar resultado. E como é que a gente gerencia a cultura? É possível gerenciar a cultura? Sim, é possível. Existem empresas que, vamos dizer assim, elas formatam a sua cultura, elas definem a sua cultura e elas sabem exatamente aonde tem que mexer quando precisa que essa cultura seja mudada. E para que a gente consiga mudar a cultura, a gente tem que trabalhar basicamente três frentes. A primeira é liderança, comportamento dos líderes. A segunda é sistemas, processos de trabalho. E a terceira são os símbolos rituais. Se a gente trabalha nesses três alinhados, ou seja, se eu preciso um comportamento, por exemplo, de delegação para as equipes, empowerment, eu preciso de sistemas de trabalho que estimulem isso. A estrutura hierárquica é um sistema de trabalho que não estimula empowerment. Agora, se eu implemento times multifuncionais, se eu implemento métodos agile, se eu implemento equipes autogeridas, esse sistema de trabalho vai ajudar para que as pessoas deleguem mais e o empowerment avance na empresa. E rituais e símbolos, por exemplo, se as equipes têm uma alçada de aprovação de decisão de investimentos de R$10 mil, por exemplo, e eu passo esse limite para R$100 mil. Isso é um grande símbolo de confiança e delegação para as equipes. O sistema de reuniões, existem muitas reuniões para serem tomadas decisões. Eu simplifico esses sistemas de reuniões e delego mais decisão para os times, não precisando subir na hierarquia para validar coisas médias, por exemplo. Isso também é uma demonstração de delegação para as pessoas. Então, se eu alinho os sistemas de trabalho, se eu alinho os símbolos, se eu alinho comportamentos, a mudança cultural é muito forte. E em 2 anos eu consigo, por exemplo, fazer uma transformação cultural. Eu participei de um projeto muito grande de transformação cultural, onde a gente trabalhou com 40 mil pessoas em 14 países, e a gente fez uma mudança cultural que em 2, 3, 4 anos deu resultados muito significativos para a empresa. Aumentou o EBITDA em 50%, lucro em 50%, reduziu despesas, reduziu endividamento, e a empresa se modernizou, porque a empresa queria se modernizar. Mas qual é a cultura que a gente precisa definir? A cultura é algo que nasceu, a gente tem que manter? Não. Por que a cultura precisa evoluir e ela precisa mudar? Porque o mundo lá fora muda. Hoje a gente tem toda essa tecnologia digital, as novas gerações vindo, sustentabilidade, com o Covid a saúde vai ser algo muito mais importante, todas as interações online que estão acontecendo, muitas dessas interações vão continuar. Então a cultura ela tem que se adaptar ao ambiente e nós precisamos saber aonde mexer para mudar essa cultura. Então a cultura não é algo fixo, a gente precisa evoluir e mudar a cultura.
E é possível medir cultura? Sim, é possível medir cultura. Existem diferentes ferramentas no mercado para medir e fazer diagnóstico cultural, para que eu consiga, vamos dizer assim, mapear minha cultura atual, definir qual é a cultura atual da minha empresa e, com isso, também definir que cultura eu preciso que essa empresa tenha e eu quero fazer essa mudança da cultura atual para a cultura desejada. Só que essa cultura desejada ela tem que partir da estratégia da empresa, do ambiente competitivo, do ambiente externo. Nós precisamos olhar para fora, para onde o mundo está indo, as tendências, definir a cultura que a gente precisa na nossa empresa e essa cultura tem que sustentar a estratégia. E como é que eu faço a mudança da cultura atual para a cultura desejada? Trabalhando nos 3 elementos que eu falei: comportamento da liderança, sistemas de trabalho, processo de trabalho, rituais, símbolos. Fazendo um plano para levar a cultura onde está para a cultura desejada. E eu posso medir que cultura eu tenho aqui, 1 ano depois de implementação eu meço a cultura nova que eu tenho. E com isso eu vou acompanhando se a cultura está indo para onde eu preciso. Então, gente, cultura sempre foi algo muito abstrato, difícil de gerenciar, de medir, mas hoje existem muitas ferramentas que a gente pode, vamos dizer assim, manejar a cultura da empresa, a gente pode pilotar a cultura da empresa e fazer com que ela evolua para uma cultura que vai, vamos dizer assim, manter a empresa competitiva e sobrevivendo no longo prazo. Sou Francisco Fortes, do Conselho Digital. Se você tem interesse em cultura, converse conosco, conselho.digital. Um abraço.